Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8. Eu vou ler junto com você a partir do versículo 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 23. A seguir, na minha Bíblia tem um título que diz: Jesus apazigua a tempestade. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, ele repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A igreja diga amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, com seus olhos fechados. Senhor Deus e Pai, venha nos ensinar nesta noite, através da pregação, através desta palavra. Precisamos aqui hoje ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diga amém? Para a gente começar bem, vamos aplaudir o Senhor com alegria e forte. Queridos, amém? Não podemos ter medo de enfrentar tempestades. Não podemos ter medo de enfrentar tempestades. É esse o tema da minha mensagem de hoje. Não ter medo de enfrentar as tempestades. Dentro de um barco estava Jesus, e com ele 12 homens. E não eram homens comuns, eram homens que tinham sido escolhidos a dedo para fazerem parte da história da humanidade. Aqueles 12 homens que estavam no barco não eram homens inexperientes, eram homens que sabiam navegar, porque a maioria deles eram pescadores, e naquela época o barco era um dos meios de transporte mais utilizado, então eles já estavam acostumados a navegar. E eles também não eram inexperientes na vivência, naquilo que eu chamo de uma espiritualidade, de uma vida com Cristo, porque nessa altura eles já tinham visto vários milagres acontecendo, eles já tinham experimentado coisas grandiosas, já tinham visto o Senhor curando, já tinham visto o Senhor restaurando e mudando a vida de pessoas. Mas de repente naquele barco, diz a palavra do Senhor que tudo estava bem. E quando me refiro que tudo estava bem, estava dizendo que as condições climáticas eram favoráveis para a navegação. O tempo estava bom, o céu estava aberto, não tinha nenhuma nuvem no céu que mostrava que haveria uma chuva. Mas de repente, aquele céu começou a ficar negro. De repente começou a ficar negro e relâmpagos começaram a ser disparados daquele céu. E daqui a pouco aqueles 12 homens que estavam ali, eles começaram a perceber que uma tempestade estava se armando. E não tinha como eles voltarem para trás. E também ir para frente estava uma longa distância. Então eles estavam no meio de uma travessia. E não tinham o que fazer. O céu fechou, porque a tempestade ela acontece assim. Tempestade, simplesmente o céu fecha e ela vem. E aqui eu percebo um grande contraste dentro do barco. Porque se por um lado os discípulos ficaram com medo,
No outro lado do barco, Jesus estava dormindo, ele estava sossegado. Quem entendeu, diga amém. Se no lado de cá do barco, aqueles 12 homens estavam olhando para o tempo, estavam olhando para aquela chuva que estava se armando, estavam olhando para aqueles ventos, percebendo aqueles ventos, vendo aqueles trovões, e eles começaram a sentir medo. No outro lado do barco, Jesus estava dormindo, ele estava descansando naquele momento. Quem entendeu, diga amém. Olha que contraste, irmãos. Olha que diferença. Olha que diferença. No mesmo barco, em um espaço tão pequeno, num espaço tão pequeno, lá no lado de lá, eles em desespero, no lado de cá, Jesus dormindo, como se nada estivesse acontecendo. E aí que está a diferença. Aí que está a diferença daquele que crê no Senhor e daquele que não crê. Quem está entendendo, diga amém. Aí que está a diferença daquele que tem uma vida na presença do Senhor, daquele que não crê, daquele que é um incrédulo. Porque se no lado de cá Jesus estava dormindo, por que eles estavam em desespero do outro lado? Jesus não estava ali com eles. Sim. E por que eles estavam preocupados? Por que eles estavam com medo? E às vezes eu me vejo preocupado com algumas situações, e eu me pergunto, por que eu estou com medo? Será que aquilo que o Senhor já fez na minha vida não é o suficiente para que eu possa crer que Ele cuida de mim? E eu faço essa pergunta para você nessa noite. Será que aquilo que Deus já fez na tua vida, será que o tanto de coisas que Ele já fez acontecer na tua vida, será que essas coisas ainda não foram suficientes para você crer que se Ele está dentro do barco, o barco não tomba, que se Ele está dentro do barco, o barco não afunda, que se Ele está dentro do barco, pode ter a chuva, pode ter a tempestade que for, o barco permanece de pé, porque o Todo-Poderoso, Ele está dentro do barco conosco. Se nessa noite aquilo que você já viveu não foi o suficiente ainda, eu convido você a crer nessa noite, eu convido você a descansar, a deitar e descansar, porque Deus, Ele está no teu barco, Ele não vai deixar você afundar. Quantos podem glorificar e aplaudir ao nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode glorificar a Deus por isso? Por isso. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por aquilo que eles passaram. Trazendo para mais raso a mensagem, todos nós enfrentamos lutas na vida. E não confunda chuva com tempestade. Diga para quem estiver pertinho de você, olha para essa pessoa e diga: não confunda chuva com tempestade. Diga para essa pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque na chuva nós não ficamos com medo. A chuva representa aquele problema que nós passamos, que é um problema que não coloca medo. Um exemplo: ficar desempregado, irmãos, não é tempestade. Ficar desempregado é uma chuva que está passando, uma dificuldade que você está passando. Um problema que às vezes você tem, de repente deu um problema no seu carro, de repente o pneu do seu carro fura, isso daí não é tempestade. Apesar que tem gente que tem a capacidade de fazer a tempestade dentro de um copo, daqueles de café, daqueles de ceia ainda, menor ainda, né? Mas a tempestade, a chuva, a diferença da chuva para a tempestade é que a chuva é aquele problema que nós passamos todo dia. Aquela luta que a gente enfrenta no trabalho, aquela luta que nós enfrentamos em casa, aquela luta que nós enfrentamos todas as manhãs ao sair e atravessar a cidade para ir trabalhar. São lutas, são chuvas que nós enfrentamos. Agora, a grande diferença da chuva para a tempestade é que a tempestade você perde
o controle do barco. Na chuva, você ainda tem o controle nas mãos. Na tempestade, você perde totalmente o controle da embarcação. Daí o seu barco começa a ser jogado para todos os lados e você não tem mais o controle. Eu quero nessa noite falar daquela situação que você não tem controle. Eu quero me referir àquela situação que você olha e você fala assim: eu não sei o que fazer. Quando eu me refiro à tempestade, eu estou me referindo àquele problema que você fala assim: Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir na minha vida, não vai continuar, vai afundar. Quem está entendendo? Diga amém. Tempestade é isso. É aquela situação que você olha e se Deus não intervir, o negócio vai virar mesmo. E é nessa tempestade, e é nessa provação, quando você não tem o controle das mãos, quando você não sabe mais como agir, quando você já não sabe mais como negociar, quando você já não sabe mais o que fazer, quando os seus recursos acabam, quando a tua condição ela chega no limite, é nessa hora que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Hoje talvez você entrou aqui no limite. Não se preocupe, porque o Jesus que acalmou a tempestade, Ele vai acalmar os ventos do mar na tua vida. Quantos pode levantar a mão para o céu e glorificar e aplaudir ao Senhor essa noite, em nome de Jesus? Eu estou sentindo Deus aqui dentro hoje. Deus está neste lugar. Ele vai acalmar a tempestade na tua vida. Aleluia. Teve de um lado os discípulos morrendo de medo e Jesus dormindo. E eles começaram a gritar. E enquanto eles estavam gritando, Jesus não fez nada. Enquanto eles estavam desesperados dentro do barco, Jesus não fez nada. Quem está entendendo? Diga amém. Mas no momento que teve um deles, não sei qual, mas teve um deles que se aproximou dele e falou: Senhor, salva-nos porque perecemos. Teve um que se aproximou do Senhor e falou: Senhor, faça algo por nós. Quem está entendendo? Diga amém. Quando a gente está desesperado, gritando, enquanto você pega o seu telefone e sai ligando para um, para outro, para um, para outro, enquanto você sai batendo em todas as portas, pedindo para um e para outro, nada acontece. Porque se acontecer algo, não será o nome de Deus glorificado, será o nome dessa pessoa. No momento que eles já esgotaram as alternativas e que um se aproximou e clamou ao Senhor, aí o milagre aconteceu. Porque quando ele se aproximou do Senhor e falou: Jesus, nos ajude, diz a Bíblia que o Senhor ficou de pé. O que eu acho tremendo nesse texto, o que eu acho maravilhoso nesse texto, é que o vento não acordou Jesus, a água no barco não acordou Jesus, 12 homens gritando não acordou Jesus. Mas quando um se aproximou e pediu ajuda, na mesma hora o Senhor ficou de pé. O Senhor ficou de pé. Por isso que eu entendo, irmãos, que não é no meu grito que o milagre acontece. Eu entendo que não é no meu choro que o milagre acontece. Eu entendo que não é no meu desespero que o milagre acontece. Não é eu ficando sem dormir a noite inteira que o milagre acontece. Não é eu ficar correndo de um lado e para o outro atrás do vento que o milagre acontece. O milagre acontece quando eu coloco os meus joelhos no chão e eu falo: Senhor, eu preciso do milagre. Senhor, eu preciso que o Senhor acalme a tempestade na minha vida. É nesse momento que Jesus fica de pé e Ele faz o milagre acontecer na tua história. Nessa noite, o Jesus do barco, Ele está de pé na tua vida e Ele vai acalmar essa tempestade. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, glorifique e aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. O Senhor ficou de pé. Olhe para quem está
estiver perto de você, diga: o Senhor ficará de pé na tua vida. Quem quer, diga amém. Deus, o Senhor ficou de pé, queridos. Primeira coisa que Ele fez. Vamos por parte. Primeira coisa que Ele fez. Ele não saiu fazendo milagre. Ele ficou de pé, Ele olhou para os 12 discípulos. Estavam um em cima do outro. Um agarrado com o outro, desesperado. E o Senhor ficou de pé e fez uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta? Está aí na sua Bíblia. Qual foi a pergunta que Ele fez? Por quê? Vamos lá? Está com a Bíblia? Por que temeis, homens de pequena? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês não acreditaram nesse momento? Agora que era hora de acreditar. Posso ouvir um amém? Amém. Agora que era a hora de vocês mostrarem o que vocês aprenderam até aqui. Agora que era a hora de vocês me mostrarem que todos os milagres que eu já fiz foram suficientes. Agora que era a hora de vocês mostrarem para mim que vocês entenderam que é necessário ter autoridade e repreender os medos. Vocês não entenderam ainda, porque vocês estão com medo. E calmamente, ele se virou para o mar. Ele falou assim: mar, vento, acalma-se. E diz a Bíblia que na mesma hora o mar cessou. Diz a Bíblia que na mesma hora o vento cessou, o céu abriu e houve uma grande bonança sobre aquela embarcação, sobre aquele barco. Hoje eu estava dentro do carro e Deus começou a falar no meu coração, dizendo: filho, a virada acontece no momento em que ninguém imagina. A virada acontece quando todos estão pensando que nada vai acontecer. Hoje, queridos, eu quero crer nessa noite que esse culto aqui foi marcado no céu, para que Deus pudesse falar no teu coração, para que Deus pudesse ministrar na tua vida, dizendo: é tempo da virada, é tempo do milagre acontecer na tua vida. Eu não sei qual tem sido a tua expectativa, mas hoje não é mais um culto, não. Hoje é o dia que o Senhor marcou para mudar a tua sorte, para mudar a tua história. Se você acredita em milagre, glorifique e aplaude o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Só quem crê aplauda e glorifica o Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Diga assim comigo: tudo acontece de repente. Repita isso: tudo acontece de repente. Vento, de repente. Abundância, de repente. Ei, você não sabe o que Deus pode fazer de hoje até sexta-feira da semana que vem. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Você não sabe a porta que Deus pode abrir para você. Você não sabe a obra que Deus pode fazer na vida daquela pessoa que você tem orado, que você tem apresentado. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa que está em cima de uma cama enfermo. Você não sabe o que Deus pode fazer naquela situação que você tem orado lá no teu trabalho. Você não imagina aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Quem crê nesse Deus, diga amém. Eu creio nisso. Que Deus pode abater e exaltar em uma semana. Eu falei uma semana, mas em um dia, de hoje para amanhã, Deus pode fazer isso. Ele acalmou o vento e o mar. Sabe o que eu entendi com esse texto? Já vou finalizar. Sabe o que eu entendi? Que Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode mudar qualquer coisa que Ele quiser. Ele pode mudar o diagnóstico do médico. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Ele pode mudar o coração de uma pessoa, tirar o coração de pedra de uma pessoa e pôr dentro dessa pessoa um novo coração. Ele pode fazer isso. Eu creio. Ele pode simplesmente acalmar o vento na nossa vida e fazer
Nós vivemos as promessas dele. Os discípulos ficaram maravilhados e olha o que eles disseram. No último versículo, que é o 27. Aqueles homens, eles se maravilharam. E eles disseram o seguinte: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto cura, já tinham visto multiplicação dos pães, dos peixes, já tinham visto um morto ressuscitar, acalmar o vento e o mar. Eles não tinham visto ainda. Era algo inédito. O que Deus fará na nossa vida será algo inédito. Levanta a mão direita para o céu. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que esses últimos dias desse ano de 2013, eu quero profetizar que o Senhor fará coisas grandiosas e maravilhosas na nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te deixará de boca aberta, impressionado de ver as maravilhas que Ele fará na tua vida. Só quem acredita glorifica o Senhor e aplauda o nome de Deus com bastante alegria. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Você pode dar para Deus, minha alma. Diga: Senhor, eu recebo. Diga: Deus, eu tomo posse. Amém? Porque eu não preciso ter medo para enfrentar as tempestades, pastor. Sabe por quê? Porque se Jesus permitiu a tempestade, Ele só permitiu porque Ele está no barco conosco. E depois da tempestade, uma grande obra vai acontecer. Não se preocupe nessa noite, porque Deus Ele tem cuidado de você. Quem crê nisso, diga amém. Vamos fazer uma oração.